Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E antes de começar o caso, eu queria dizer para vocês que infelizmente nesse vídeo não vou ter muitas fotos, vai ser praticamente o vídeo inteiro só o meu rosto aqui mesmo contando a história pra vocês, porque eu dei uma pesquisada e, gente, eu não consegui encontrar basicamente nada de fotos. Tem uma foto da Ana Beatriz e uma ou duas fotos do Jonathan, mas são fotos de ele sendo preso, que nem dá pra ver direito o rosto dele, mas infelizmente eu não consegui achar mais fotos, então vai ter que ser desse jeito mesmo, mas eu vou contar a história direitinho e espero que isso não atrapalhe a experiência de vocês. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Ana Beatriz Fernandes tinha 52 anos na época do caso e vivia em Córdoba, na Argentina, em uma casa conjugada, onde na metade da casa vivia a Ana Beatriz com o seu namorado Jonathan Leonardo Gonzalez, de 28 anos, e na outra metade vivia a filha da Ana Beatriz com o marido dela, o seu filho e a sogra. A Ana Beatriz foi descrita como uma mulher muito leve, muito amável, feliz e também muito gentil. Na noite de 27 de dezembro de 2019, a filha da Ana Beatriz precisou sair para ir no supermercado com o marido dela e a sogra dela, que morava com ela, estava passando um pouco mal naquele dia, estava deitada dormindo, então ela pediu para a mãe, Ana Beatriz, tomar conta do filho dela de 4 anos enquanto ela ia no mercado, afinal de contas eles moravam praticamente na mesma casa. A Ana Beatriz, é claro, aceitou porque ela tinha um amor muito grande e amava cuidar do neto. A filha da Ana Beatriz saiu então com o marido para o supermercado e ficou em casa a Ana Beatriz, o neto dela e também o Jonathan. Poucos minutos depois, a vizinhança ficou em completo choque porque eles começaram a ouvir muitos gritos de socorro vindo da casa da Ana Beatriz e então eles chamaram a polícia. Antes mesmo de a polícia chegar, o menino de 4 anos também saiu correndo de dentro da casa em direção à casa dos vizinhos. Ele estava coberto de sangue e estava chorando e dizendo que a avó dele, a Ana Beatriz, precisava de ajuda. A outra avó do menino, que como eu disse estava dormindo nesse momento, também escutou todos os gritos, tanto da Ana Beatriz quanto do neto, e então ela acordou e saiu também correndo para o lado de fora da casa. Quando a polícia chegou no local, eles encontraram a Ana Beatriz, infelizmente já sem vida, caída em uma poça de sangue após receber 18 golpes de faca, sendo que a maioria deles tinham atingido o seu coração, os seus pulmões e o seu pescoço. Imediatamente, a polícia considerou o Jonathan, o namorado da Ana Beatriz, como o principal suspeito, porque todos contaram que ele estava na casa naquele momento, mas quando a polícia chegou no local, ele já tinha fugido. Além disso também, os familiares da Ana Beatriz e vizinhos contaram que o Jonathan já tinha tido comportamentos violentos com a Ana Beatriz antes, porque ele era alcoólatra. E então ele sempre ficava constantemente pedindo dinheiro para ele beber, e ela antes sempre dava esse dinheiro, porém com o passar do tempo ela começou a negar porque ela queria que ele deixasse esse vício de lado, mas isso fazia com que ele ficasse muito irritado e violento, e ele já tinha agredido ela por conta disso outras vezes antes, então tudo indicava que era isso que tinha acontecido naquela noite. Ele poderia ter pedido dinheiro para ela e ela negado, e então ele atacou ela ou algum outro motivo. O fato é que ele era o principal suspeito e a polícia começou imediatamente a procurar por ele. Horas depois do crime, a polícia finalmente encontrou o Jonathan na casa de um dos irmãos dele. Quando ele viu a polícia, ele tentou fugir novamente, porém não funcionou. Então ele foi pego, preso e levado para a delegacia.
Nesse tempo em que esteve foragido, ele tentou se limpar do sangue da Ana Beatriz para acabar com todas as provas, mas não conseguiu, ainda tinha sangue nas calças dele, sem contar também que ele tinha muitos arranhões, principalmente nas costas, indicando que ele tinha sim atacado a Ana Beatriz e que ela tentou se defender naquele momento. Também foi realizado o exame toxicológico no Jonathan para ver se ele estava sob o efeito de álcool ou drogas no momento do crime, e foi constatado que ele tinha sim ingerido muito álcool, porém provavelmente ele tinha bebido todo esse álcool depois de ter tirado a vida da Ana, depois que ele já tinha fugido, porque quando estava em casa, segundo a filha da Ana, antes dela sair para o supermercado, o Jonathan não estava embriagado. Quando a polícia verificou os antecedentes criminais do Jonathan também, eles perceberam que a Ana Beatriz já tinha denunciado ele outras vezes antes por ameaçar ela de morte, depois de ela ter se recusado a dar dinheiro para ele comprar as suas bebidas alcoólicas. Então, isso provava que realmente esse poderia ser o motivo do crime. Nessas ocasiões em que ela denunciava o Jonathan, ele chegou até mesmo a ser preso por algumas vezes, porém ele sempre acabava sendo liberado e a Ana Beatriz sempre aceitava ele de volta em sua casa. A filha da Ana Beatriz também contou que esse não era o único motivo para o Jonathan ser violento com a Ana Beatriz. Na verdade, eles brigavam muito porque ele também era muito ciumento e controlador, e a última briga deles tinha acontecido apenas 2 dias antes do crime, onde o Jonathan tinha discutido muito com a Ana Beatriz porque ela tinha postado uma foto nas suas redes sociais e, segundo ele, ela estava maquiada demais naquela foto e estava querendo chamar a atenção de outros homens. Também ficou comprovado que o Jonathan não era agressivo apenas com a Ana Beatriz ou apenas com mulheres, porque até o próprio pai dele já tinha feito uma denúncia e pedido uma ordem de restrição contra ele, porque ele já tinha também sido violento e ameaçado o próprio pai. Como todas as provas apontavam para o Jonathan, ele foi acusado de homicídio triplamente qualificado, por uso de arma branca, por vínculo amoroso com a vítima e por violência de gênero, e foi preso preventivamente até o seu julgamento. No dia 18 de outubro de 2021, o julgamento dele se iniciou e a acusação alegou que a relação entre ele e a Ana Beatriz era uma relação muito tóxica, que ele era abusivo e violento com ela e que estava sempre querendo que ela lhe desse o dinheiro para comprar bebidas, como eu disse antes. A acusação montou também um cronograma do que teria acontecido naquela noite e, segundo eles, o Jonathan tinha começado a beber até o momento que a filha da Ana Beatriz deixou o neto para a Ana cuidar. E alguns minutos depois disso, o Jonathan pediu dinheiro para a Ana Beatriz para comprar mais bebida, mas ela novamente se recusou a dar o dinheiro, assim como já vinha fazendo nos últimos meses, e ele de novo ficou com muita raiva, extremamente agressivo. Os dois começaram então a discutir entre gritos, até que ele passou a agredir ela fisicamente e a quebrar as janelas da casa. Nesse momento teria sido quando os vizinhos começaram a ouvir os primeiros gritos vindos da casa, e então a Ana Beatriz teria saído para o lado de fora, para o quintal ali junto com o neto, para que o menino não visse toda aquela situação, mas depois de um tempo ela achou que estava tudo bem, então voltou para dentro com o neto, porém o Jonathan teria então atacado ela nesse momento pelas costas, na frente do menino que viu tudo, e por isso o menino ficou todo sujo de sangue. Então a criança saiu correndo da casa, pedindo ajuda. O Jonathan terminou ali de desferir todos aqueles golpes contra a Ana Beatriz e depois fugiu para a casa do seu irmão, onde ficou bebendo e bebendo e bebendo até ficar completamente embriagado e ser preso pela polícia. O Jonathan chegou a confessar o crime, realmente ele não negou que tivesse tirado a vida da Ana Beatriz, até porque não tinha como ele negar, todas as provas apontavam para ele, e durante o julgamento, quando foi questionado a ele se ele queria dar alguma declaração, ele disse apenas: "Peço perdão".
No fim do julgamento, o Jonathan foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado, porque eles acabaram não considerando a arma branca como uma qualificadora, então ficou apenas aquela questão, do vínculo amoroso com a vítima e também da violência de gênero, e ele foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade supervisionada após 35 anos de prisão. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante a trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.